Para estruturar um bolo de chocolate, por exemplo, pode adicionar uma xícara de farinha de amêndoas em vez de farinha de arroz? Adriano, farinha de amêndoas não é uma farinha de estrutura. A farinha de arroz, sim. Lembra que eu falei antes que a gente não pode misturar os grupos? A gente não pode substituir uma farinha que pertence a um grupo por outra farinha que pertence a outro grupo. Por quê? Porque as farinhas estão distribuídas nos grupos conforme a sua função principal. Então, a farinha de arroz é uma farinha de estrutura. Ela tem como função principal dar estrutura para as nossas massas. Então, ela está no grupo de farinhas de estrutura. A farinha de amêndoas, ela está no grupo de farinhas proteicas. Qual é a função da farinha de amêndoas e das farinhas que estão dentro desse grupo? Darem maciez, untuosidade e umidade para a massa. Não é dar estrutura, tá? Então, se você substituir a farinha de arroz por farinha de amêndoas, o seu bolo vai baixar, tá? Não faça isso. O que você pode fazer? Se você não quer usar a farinha de arroz, porque é rica em carboidratos, pobre em fibras e nutrientes, você vai fazer o seguinte, vai pegar uma parte da farinha de arroz e vai substituir por outra farinha de estrutura. Trigo sarraceno, grão de bico, feijão branco, aveia, teff, painço, tá? Então você vai fazer uma substituição dentro do mesmo grupo, para você não perder a característica principal, a função principal daquela farinha. Porque senão você vai afetar o seu bolo, tá bom? Então não dá para estruturar a menos que você adicione a mais. É isso que eu estava querendo concluir o raciocínio. Você vai substituir uma parte da farinha de arroz branco por outra farinha de estrutura e aí você pode acrescentar um pouco de farinha de amêndoas, tá? Na sua receita. Pode adicionar uma meia xícara, já que você está falando em xícaras, né? Uns 40 gramas ali de farinha de amêndoas no seu bolo para trazer essas características de maciez, de umidade, untuosidade e valor nutricional para a receita, tá? Mas não faça essa troca de uma farinha de estrutura por uma farinha proteica porque você vai perder a sua receita, provavelmente.